pessoal! Bem-vindos ao CAT Artes. Hoje o CAT Artes vai apresentar para vocês um pouco do resumo sobre pontos e linhas. O ponto. Quando observamos o nome o ponto, a gente já começa a imaginar o ponto de partida, o ponto de final de frases. Observamos também quando chega a noite, quando olhamos para os céus e não tem nuvens celestes, parece salpicadas de pontos luminosos, uns pequenos, outros grandes, uns dispersos, outros agrupados. Também observamos os pontos no nosso corpo que temos como sinal. Olhamos de dia, observamos um ponto que é o ponto do sol e assim vemos que o ponto está presente no nosso dia a dia. Quando saímos de casa, sempre a gente vê um ponto. O ponto é um elemento mais simples dentro da produção artística visual. Tudo começa através do ponto. O ponto ele pode ser um quadrado, um círculo ou uma mancha. E é a menor parte dos elementos que compõem uma obra artística. Para você ter uma ideia, que através do agrupamento dos pontos coloridos foi aonde surgiu o movimento do pontilhismo, onde começaram a fazer, unindo os pontos, formar figuras e fazer o quê? Uma bela obra de arte. Os pontos é muito importante na produção artística, pois a sua composição ela não é definida. Ela pode ser de formas redondas, ovais, quadrados, pequenos ou grandes, grosso, fino, largo, comprido, dependendo de como o artista vai produzir o seu desenho. Quando observamos esses tipos de ponto, como o ponto geométrico, neste caso aqui, que eu quero mostrar aqui para vocês, ó, a gente usamos o que neste caso aqui? O ponto geométrico é o encontro de duas retas, formando um X. Aqui, o encontro de duas retas, formando um X. Aí, damos uma olhada aqui no ponto gráfico, que é um pingo que você faz no papel. Quando você pressiona a ponta do lápis na folha, visivelmente você já está observando ali que você fez aquele ponto. E o interessante, se você tiver uma folha em branco e perguntar para alguém quando você faz esse ponto, todo mundo olha logo o quê? O ponto. O ponto logo de que dá uma indicação de algo que está acontecendo. Aí temos aqui o ponto físico, que tem largura, altura e profundidade. É aquele que determina o lugar, um objeto e muito mais, né? Essa bolinha de gude é um exemplo do que? De um ponto físico para nós. Agora, quando observando aqui os pontos, né, essas telas aqui, para vocês terem uma ideia, que esse daqui é o ponto dispersos, certo? Ó, você vê ele bem afastado. Esse daqui é o concentrado. Ó, aqui as comunidades bem concentradazinhas. E esses aqui é os saturados. É os pontos saturados, que você sabe muito bem quanto ao número de pontos que uma superfície contém, pode ser considerado dessas formas, né? Tanto dispersos, saturados e concentrados.
saturado e podemos ver também o sombreado. É o agrupamento de pontos para dar sensação de claro e escuro. Quando utilizamos os pontos, podemos conseguir diversos efeitos. Vamos ver aqui os exemplos. O contornado, aqui ó, o contornado, que unindo os pontos a gente faz o contorno, né? Que aqui vocês estão vendo esse aqui que dá já para vocês notarem logo que é o Cristo Redentor, certo? Que é um contorno de um desenho fechado, fechando uma figura, né? Aí temos essa parte aqui do delinear, que é o pontilhado, né? Fazendo o seu contorno e os detalhes da forma. Ó, aqui, ó, essa roupa, esse manto aqui. E temos aqui, ó, o sombrear ou saturado também, saturado ou sombreado, que mostra o que? O agrupamento dos pontos para dar a sensação do claro e do escuro. Quando vemos os pontos ordenados, ó, bem ordenados e bem elaborados, podemos formar o que? Uma figura, uma imagem. E quando eles estão ordenados em sequência, que dão origem à linha, porque os pontos juntinhos, quando juntamos os pontos, tem o que? Tem um formato da linha. É aí que a gente vai começar a trabalhar com a linha. A linha vem através de quem? Dos pontos. A linha, você pode ver a linha presente em vários contextos do nosso dia a dia. Exemplo, o fio do cabelo é o que? É uma linha. Tem a linha de costura. Tem a linha que você percebe no piso, quando tem o piso na cerâmica. Você vê aquele contornado na cerâmica que dá um formato de quê? De linha. Isso significa que a linha está presente no nosso dia a dia. No nosso dia a dia, né? Agora vamos dar uma olhada nos tipos de linha que temos. Linha curva, linha reta vertical, linha reta horizontal, linha reta inclinada. Temos também linha grossa, linha quebrada, linha ondulada, linha espiral e linha fina. A linha reta é a forma da linha traçada de maneira firme, rígida, com um único direcionamento. Pode ser horizontal, inclinada ou vertical. A linha reta vertical, quando é traçada em direção de baixo para cima ou vice-versa, relaciona-se à ideia de equilíbrio e estabilidade. A linha reta horizontal, traçada como se estivesse deitada, como o nome sugere, relaciona-se ao horizonte, ao infinito, podendo ser relacionada à ideia de espiritualidade e de paz. Observe essa obra aí, linha reta inclinada, traçada de forma inclinada para sugerir a ideia de movimento, mas também de estabilidade. Esta obra que você está observando aí é um monumento aos mortos, em março, projetada por Walter. Ela começou a ser construída em 1921 e foi concluída em 1922. Utiliza-se linhas retas e inclinadas, que é aquilo que estamos sempre falando, né? Que dá o quê? Estabilidade e também trabalha com o movimento. Nesta ilustração aí de linhas e curvas, que você vê a saia do pavão
de Pavão de 1892, que fizeram para o livro de Salomé, essa linha de curva, ela tem a forma de curva em meio círculo. Passa a ideia de suavidade e sinuosidade. Nesta imagem, nós podemos ver um antigo mapa da cidade de Paris, onde podemos perceber a utilização das linhas quebradas, que são formadas pela combinação de diferentes tipos de linha, principalmente linha reta em direção diversas. Também está relacionada à ideia de movimento. Observando este lindo quadro do artista, pintor Vincent van Gogh, que tem um trabalho muito bonito com as linhas onduladas, que é formada pela combinação de diferentes linhas curvas, como sugere o nome. Lembra o movimento das águas, o ondular das serpentes e etc. Quando observamos novamente esse outro quadro, A Noite Estrelada, de Vincent van Gogh, observamos o que? Linhas espiral, que indica um movimento pulsante, podendo ser classificada como uma evolução de linhas curvas. No nosso resumo de hoje, trabalhando com pontos e linhas, chegamos no nosso ponto final. E neste ponto final, queremos agradecer a participação de vocês em assistir os nossos vídeos. Fique com Deus e até a próxima, se Deus quiser.